Flagrei minha esposa escondendo o amante em casa. A câmera gravou tudo em 4K. Minha campainha de vídeo flagrou minha esposa tirando seu caso de casa em 4K. Eu me certifiquei de que o mundo inteiro visse o que ela estava fazendo. A história toda já aconteceu. Então, a parte boa para todos vocês que estão lendo é que vão receber toda a narrativa do início ao fim. Ainda está um pouco recente para mim, mesmo tendo terminado há algumas semanas. É difícil lidar com esse tipo de desilusão e simplesmente seguir em frente. Por mais fácil que algumas pessoas aqui possam fazer parecer, eu acho que ser enganado é o tipo de coisa que você precisa vivenciar antes de perceber o quão difícil é ser calculista e analítico. Eu, 38 anos, fui casado com Amélia, 38 anos, por 12 anos. Em tantos anos de casamento, você pensaria que conheceria alguém, mas acho que minha própria experiência provou que isso não é verdade. A pior parte é que tenho quase 40 anos. Por onde eu deveria começar quando se trata de romance e relacionamentos? Provavelmente nem vou voltar a namorar sério. Não posso arriscar me dedicar totalmente como fiz nesse caso, apenas para ter tudo terminando de forma tão estúpida. Eu pensei que podia confiar em Amélia. Eu realmente pensei. Ela sempre foi uma pessoa honesta, e mesmo quando ficou mais velha, ainda achava que ela era tão bonita quanto quando a conheci. Não acho que envelheci tão bem quanto ela. Não estou sendo autodepreciativo. Sempre que ela era abordada por pessoas, ela hesitava em me contar, não porque eu exigia, mas porque era aberta, e muitas vezes rendia uma história engraçada. Para alguém que nunca escolheu esconder esse tipo de coisa, isso me fez assumir que ela era o tipo de pessoa honesta na maior parte do tempo. Ela era assim mesmo quando estávamos namorando. Inicialmente, me peguei ficando muito enciumado de toda a atenção masculina que ela recebia, especialmente porque como homem, é quase o oposto completo. Mas depois de um tempo, escolhi ver os lados bons dessa abertura dela. Tudo aquilo era uma grande fachada no final das contas, porque descobri que apesar de toda a confiança que eu tinha, ela estava me traindo. Acho que isso vai realmente fraturar o que penso sobre confiar nas pessoas. Não acho que exista alguém que não vá te trair se sentir que tem um motivo bom o suficiente para isso. A pior parte sobre a traição de Amélia é que eu não tinha absolutamente nenhuma ideia. A única razão pela qual descobri foi por causa da nossa campainha Ring. Para o trabalho, viajo muito. Não me chamaria de workaholic, mas se há tarefas a serem feitas, realmente me esforço para garantir que tudo seja concluído. Em um dos dias em que estava fora da cidade, estava em um hotel e acordei tarde trabalhando. Eram cerca de 5 da manhã quando recebi uma notificação no meu celular de que a campainha detectou movimento na porta da frente. Obviamente, naquele horário do dia, fiquei muito preocupado, então abri o aplicativo imediatamente. Olhando para trás, não sei se ela esqueceu que eu estava conectado ao aplicativo ou se realmente achou que conseguiria evitar a detecção de movimento, mas acho que foi isso último. Vi minha esposa saindo pela porta da frente. Ela ficou mais perto da câmera, mas pude ver outra pessoa se espremendo para o lado do enquadramento, como se não quisesse ser capturada pela câmera. Acho que ela presumiu que estava obscurecendo a visão da câmera completamente. Inicialmente, por causa de como é nossa varanda frontal, só consigo ver o braço da pessoa, mas tinha 90% de certeza de que era um homem. Não precisei continuar adivinhando porque mais tarde no vídeo, a pessoa entrou no enquadramento, o que presumo ter sido um acidente, e consegui ter uma visão perfeita do rosto deles. Era um homem, e não era ninguém que eu reconhecia. O fato de minha esposa estar usando roupa de dormir tornou a situação ainda pior. Eu nem conseguia tentar inventar desculpas para ela, dizendo que era um encanador de emergência ou algo assim. Para ser honesto, nem sei como o cara entrou na casa sem a campainha detectá-lo. Também não sei por que o caso dela não escolheu sair do mesmo jeito. Enquanto assistia, ambos saíram do enquadramento, e cerca de 15 ou 20 segundos depois, ouvi um carro ligar. Então ela voltou para dentro de casa e notei que ela olhou direto para a câmera, como se soubesse. Cerca de 5 minutos depois, ela mandou mensagem: "Oi, amor", mas não respondi. Apenas agi como se estivesse dormindo porque tinha certeza de que era isso que ela estava tentando confirmar. No dia seguinte, ela alegou que havia sentido minha falta e foi por isso que mandou mensagem em um horário estranho. Salvei o vídeo porque não podia arriscar que se perdesse. Sabia que não estava enlouquecendo. Havia um homem saindo furtivamente da minha casa às 5 da manhã e sabia que a única razão para algo assim acontecer era porque minha esposa estava me traindo. Ninguém nunca veio ou saiu da nossa casa nesse tipo de horário quando eu estava por perto. Por alguma razão, era como se meu cérebro se recusasse a aceitar a situação. Queria ter certeza de que traição era a única possibilidade, mas depois de um tempo tentando pensar em diferentes explicações, ficou claro que a mais óbvia era exatamente o que estava acontecendo. O resto da minha viagem foi um desperdício para mim porque nem conseguia pensar direito. Estava lá a trabalho e tive que fazer o mínimo porque minha mente estava em algo completamente diferente. Tínhamos conversado depois do incidente da campainha e antes de eu voltar, não
notei nada diferente com ela, mas quando voltei para casa, foi quando ficou claro que ela devia estar se perguntando se eu tinha visto a notificação. Para manter sua sequência de honestidade, ela me disse que precisava mencionar algo que havia acontecido quando eu estava na viagem. Segundo ela, um amigo estava em um bar e ia pedir uma corrida para ir para casa, mas a bateria dele havia acabado. Então, ele veio rapidamente para carregar o telefone e depois ir embora. Perguntei a ela que horas eram, e ela alegou que não tinha certeza, mas foi nas primeiras horas da manhã. Reconheci o que ela disse e deixei a conversa passar porque já sabia que estava sendo mentido. Gente, essa história vai ficar ainda mais intensa. Se você está acompanhando, deixa o like agora e comenta. Ela cavou a própria cova. Não esquece de se inscrever para mais histórias reais como essa. A história em si não era ridícula, mas eu sabia que da forma como ela contou, eu poderia encontrar furos nela, especialmente se quisesse reconhecer que não tinha visto o vídeo. A pessoa com quem ela estava não era alguém que eu conhecia. No entanto, a pessoa conhecia nossa casa bem o suficiente para vir a pé de um bar aleatório. Se ela tivesse um amigo homem que conhecesse nossa casa tão bem, então eu conheceria esse amigo homem também. Pela aparência das coisas no vídeo também, ela tinha feito questão de bloquear a câmera. Não haveria necessidade disso se o convidado fosse inocente. Ao mesmo tempo, por que não recebi uma notificação quando a pessoa chegou na porta da frente? Nada disso fazia sentido, e eu poderia ter apontado isso para ela, mas simplesmente não queria confrontá-la naquele momento. Era muito cedo, e sabia que se fizesse, provavelmente perderia a vantagem que tinha. Então, deixei assim. A única coisa que perguntei foi qual amigo era, porque ela tinha deixado muito descaradamente de fora um nome, o que não é o tipo de coisa que você faria em circunstâncias normais. Ela me disse que era Shawn, que era uma pessoa que eu conhecia e gostava, mas a pessoa no vídeo certamente não era Shawn. Apenas disse ok e deixei assim, em vez de me incomodar vasculhando o telefone dela, especialmente porque presumia que ela era esperta demais para deixar evidências no telefone. Decidi que ia apenas contratar um investigador particular na próxima vez que tivesse uma viagem de trabalho, o que seria em 2 semanas. Foi difícil para mim continuar morando com ela, especialmente porque eu tinha sérios problemas de confiança, mas fiz isso. Certifiquei-me de não dormir com ela nesse período. Tive que inventar tantas desculpas, mas não ia arriscar pegar nada. Quando viajei, dei ao investigador todas as informações necessárias. Ia ficar fora por 4 dias, o que presumi seria tempo suficiente para ela fazer algo com o caso. Eu estava certo nesse aspecto. Durante os dias em que estive fora, ela se encontrou com o caso 2 vezes. No primeiro dia, enviei uma selfie do meu quarto de hotel, e acho que foi a confirmação de que eu estava realmente fora da cidade. Com isso, presumi que ela disse ao caso para encontrá-la, e ele encontrou. Pelo que o investigador me contou, presumi que foi assim que ele entrou na casa na primeira noite que o vi. Embora não possa confirmar, ele estava no banco do passageiro do carro dela. Ela o havia buscado e eles vieram para casa juntos. Como eles entraram pela garagem, eu não tinha ideia de que ela tinha alguém com ela. Porque ele havia saído pela porta da frente da outra vez, eu genuinamente não sei, porque dessa vez o investigador disse que ela teve o trabalho de abrir a porta da garagem para que ele pudesse sair. Presumo que ela ficou assustada com a última vez e presumiu que tinha escapado por pouco, então não queria repetir o mesmo erro. Dessa vez, ele saiu por volta das 7 da manhã em vez de tão cedo. O investigador viu tudo e tirou fotos. Ela estava na garagem usando roupa de dormir mais uma vez enquanto ele saía, e as fotos mostravam isso. A segunda vez que o investigador os viu juntos foi quando ele a seguiu saindo do trabalho no terceiro dia da minha viagem. Ela foi a um fast food e se encontrou com o caso lá. Ele veio no próprio carro, compraram comida e depois sentaram no carro dele juntos. Foi ali que o investigador conseguiu tirar fotos deles se beijando. Eles se beijaram por um longo tempo, 2 vezes. A primeira vez foi quando entraram no carro juntos, e a segunda foi antes dela sair para voltar ao próprio carro. Essa foi a peça mais importante da evidência porque ela foi pega em flagrante me traindo. No entanto, o encontro no fast food também me deu o nome do caso dela porque ele chegou no próprio carro e o investigador conseguiu rastrear a placa. Descobri que o nome do cara era Dennis e ele também era casado, mas com 3 filhos, diferente de nós. Então, esse homem decidiu deixar sua esposa e filhos para se esgueirar com uma mulher casada. Era loucura para mim e provavelmente tinha algo a ver com o motivo de ele sair de casa em horários tão estranhos. Ele provavelmente mentiu para a pobre mulher que estava trabalhando até tarde. Como eu tinha tudo isso, foi fácil ir direto a um advogado de divórcio no momento em que cheguei em casa da viagem. Apresentei todas as evidências que tinha, paguei a entrada e então só tive que esperar alguns dias para receber uma mensagem dele de que os papéis do divórcio estavam prontos para serem entregues. Ela foi notificada pouco antes de sair do trabalho, e fiz assim para que ela viesse direto para casa com as emoções no auge. Não queria que ela tivesse tempo para pensar sobre isso. Quando ela chegou em casa, estava vermelha e furiosa. Jogou o envelope com os papéis em mim e me pediu para explicar o que eu estava fazendo. Disse a ela, como se estivesse falando com uma criança, que eram papéis de divórcio porque eu queria me divorciar. Ela disse que sabia disso, mas não havia um bom motivo para eu estar me divorciando dela. Disse que não tinha feito nada de errado. Deixei-a saber que eu sabia que era mentira, e sabia que ela sabia que era mentira também. Ela manteve que tinha sido amorosa, tinha se comunicado bem e sempre se certificou
de cumprir suas obrigações conjugais. Disse que não conseguia pensar em um único bom motivo para eu dizer que não queria passar o resto da minha vida com ela. Disse a ela que tinha um motivo muito bom e era o fato de que ela tinha me traído. Ela agiu surpresa e fiquei chocado com o quão boa ela era em atuar. Isso me fez pensar quantas outras coisas em que acreditei eram mentiras. Disse a ela que podia parar com a atuação porque sabia com certeza que ela tinha me traído. Perguntei se ela conhecia um cara chamado Dennis. Ela hesitou e depois disse que sim. Menti que ele tinha me ligado e admitido tudo. Ela inicialmente quis negar qualquer coisa que eu estava dizendo, mas quanto mais eu contava sobre ele, mais ela parecia acreditar em mim. Disse a ela que não havia como eu ter sabido que ela estava me traindo se não fosse verdade. Também deixei-a saber que ele tinha me enviado fotos dos dois juntos. Depois mencionei o restaurante onde o investigador tinha visto os dois. Naquele ponto, ela começou a entrar em pânico, e acho que porque apresentei muita verdade para ela, ela não tinha absolutamente para onde ir em sua defesa. Vi seus ombros caírem quando percebeu que eu a tinha pegado na mentira e não havia uma saída razoável para ela. Ela escolheu agir de forma muito diferente naquele momento. Ela admitiu para mim que realmente tinha me traído e disse que estava arrependida, mas alegou que eu não seria capaz de entender por que ela fez isso. Disse que só acontecia quando eu ia em viagens e isso era porque ela se sentia solitária. Disse a ela que minhas viagens quase nunca duravam uma semana, porque ela acharia que uma ausência de 5 dias ou menos era motivo suficiente para sair e me trair. Disse a ela que tinha que parar de tentar inventar motivos falsos para o fato de ser uma pessoa ruim, porque ela era simplesmente uma pessoa ruim. Ela tinha me traído com um homem casado. Então, não apenas tinha arruinado nosso casamento, mas tinha contribuído para arruinar o deles também. Essa parte pareceu machucá-la. Deixei-a saber que tinha evidências do caso dela, e mesmo que não fosse mostrá-las para ela, estava feliz que ambos tínhamos reconhecido isso. Deixei-a saber que não ia deixá-la ficar na casa. Ela tinha arruinado nosso casamento e, por causa disso, tinha que sair. Inicialmente, ela disse que não ia porque não tinha para onde ir, mas quando comecei a ficar bravo, acho que ela entendeu o recado muito rápido. Felizmente, ela saiu de casa para sempre, vindo apenas quando precisava pegar mais coisas. Mal conversamos nessas ocasiões. Fico feliz que ela não se incomodou em tentar me convencer a aceitá-la de volta. Paguei o investigador mais uma vez porque dessa vez queria conseguir o endereço residencial de Dennis. Queria confrontá-lo, e jurei para mim mesmo que não ia ser violento, não importa o quanto fosse provocado. A questão é que quando cheguei lá, a esposa dele atendeu a porta, não ele. Ela estava muito na defensiva e a maior parte da nossa conversa foi na porta da casa dela. Expliquei quem eu era e disse que tinha vindo procurando o marido dela, mas que não me importava em vê-la. Tentei fazê-la antecipar as más notícias, mas ainda a atingiu com força quando deixei-a saber que o marido dela estava traindo com minha esposa. Ela não acreditou em mim até que mostrei as fotos dele se beijando no carro dele. Foi então que ela me convidou para entrar. Contei a ela tudo o que sabia até eu entregar os papéis de divórcio para Amélia. Ela chorou muito e realmente me senti mal por ela. A coisa boa foi que no final das contas, ela pareceu aceitar que eu tinha feito a escolha certa. Ela tinha 3 filhos com esse cara e ele era um mentiroso. Ela merecia saber disso. Então, deixei-a saber que ela ia fazer a coisa certa, mas ela disse, e muito educadamente, admitirei, que não queria me ver novamente. Não a culpo por isso, e não a vi nem falei com ela desde então. Nunca conheci Dennis também, e fico feliz porque tinha um mau pressentimento de que as coisas teriam terminado fisicamente. Ele faz parte da razão pela qual meu casamento desmoronou, e como não podia direcionar minha verdadeira raiva para Amélia, poderia não ter hesitado em jogá-la em Dennis. Nos divorciamos, e essa parte correu bem. Não foi o melhor resultado que eu poderia ter conseguido, o que me irrita. Mas o que você vai fazer quando é um homem lidando com um divórcio? O sistema judicial é empilhado contra nós nesse aspecto, mesmo quando você tem evidências claras do que sua ex-esposa estava fazendo. Consegui ficar com a casa, e é por isso que sempre vou defender que os homens não saiam de casa quando se divorciarem, porque isso só reduz suas chances de conseguir a casa. Se você tem filhos, suas chances são quase zero, já que o tribunal vai favorecer manter as crianças com a mulher que não pode fazer nada de errado e em um lugar ao qual estão acostumadas. No entanto, além da casa, estou pagando uma pensão alimentícia que é muito pesada, e acho que é isso que está me deixando louco. Ela pode me trair e ainda ser recompensada quando decidi me separar dela. Como isso faz algum sentido? Depois do divórcio, decidi que ia fazer o que o sistema não conseguiu fazer por mim. Escolhi que ia machucá-la. Eu tinha a filmagem dela saindo de casa com o caso, e tinha as fotos dela beijando no carro. Escrevi uma postagem longa marcando ela e explicando a situação com as fotos anexadas. Postei no Facebook e nos grupos dos quais ela era uma grande parte, porque uma coisa que não mencionei é que à medida que Amélia ficava mais velha, ela começou a procurar maneiras de se sentir importante iniciando grupos e participando de eleições para posições comunitárias. Ela é bastante conhecida em nossa cidade e percebi o quão mal eu poderia machucá-la expondo a pessoa que ela era. Também postei em outras plataformas de redes sociais. A postagem não viralizou, mas a coisa boa é que está online para sempre, e adicionei o nome completo dela em cada uma das postagens para que se alguém pesquisar, verá o tipo de pessoa que ela é. Tenho certeza de que não preciso dizer o quão brava ela ficou com isso. Ela veio à casa e no momento
em que abri a porta, ela invadiu. Disse para ela sair, mas ela disse que não tinha que me ouvir. Me disse que eu tinha mexido com a pessoa errada. Disse que arruinei a vida dela mesmo que tenhamos nos divorciado e o juiz tenha determinado tudo. Segundo ela, eu não tinha o direito de tentar me vingar dela. E disso, o que só a deixou mais irritada. Mas através dos gritos dela, disse que ela não tinha o direito de agir como se tivesse a superioridade moral. Ela tinha feito a coisa desonesta primeiro, não eu. Ela disse que eu tinha arruinado a vida dela porque tinha pessoas com quem não falava há anos ligando para perguntar o que aconteceu. Disse que nunca tinha ficado tão envergonhada. Sorri e deixei-a saber que era isso que ela merecia. Disse a ela mais uma vez para sair da minha casa. E quando ela não saiu, comecei a ligar para a polícia. Foi só então que ela saiu. Eu sei que 2 dos grupos dos quais ela fazia parte, um deles sendo um grupo da igreja, acabaram removendo-a de uma posição de liderança. Agora ela é apenas um membro regular, já que eles não têm o poder de removê-la definitivamente. Isso é bom o suficiente para mim porque sei o quanto vai matá-la por dentro ser derrubada de seu pedestal. Estou preso pagando pensão alimentícia para aquela mulher, então fico feliz por ter dado o último golpe nela. Também fico feliz por ter conseguido deixar a esposa do caso dela saber o que estava acontecendo. Se ela se divorcia dele ou não, não é da minha conta, mas espero que sim, porque é o que ele merece.